Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Guilherme Henrique e faço Engenharia da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E neste seminário, para a disciplina de Sistemas Operacionais, irei apresentar alguns conceitos introdutórios, funcionalidades, finalidades e modelos de estrutura de um núcleo de sistema operacional, também conhecido como kernel. Um computador pode ser dividido a grosso modo entre hardware e software. O hardware, que é a memória, dispositivos de entrada e saída, unidade de processamento, ou seja, é o recurso físico, o corpo do computador, enquanto o software é o sistema operacional que roda nele, os aplicativos, navegadores, compiladores. Podemos dizer que é o cérebro do computador. Mas então como que a mente conecta com o corpo ou vice-versa? Como um aplicativo sabe que um dispositivo físico, por exemplo o mouse, clicou em um dos seus botões? Para responder essas perguntas, precisamos falar do kernel, o núcleo do sistema operacional. Ele é executado desde o início até o desligamento do computador. De forma geral, ele cuida do gerenciamento de processos, de memória, de dispositivos, através de uma ponte de interface entre o hardware e o software, mais conhecido como chamadas de sistema. Voltando para a pergunta, vamos tentar entender o que acontece quando você utiliza o mouse. O mouse é um dispositivo de interface humana físico e toda vez que o seu sensor de movimentação sente um deslocamento ou um clique é realizado pelo usuário, uma interrupção no sistema é feita através de portas de entrada. E como o safadinho do kernel fica ouvindo essas interrupções, pois ele tem acesso direto ao hardware, ele para o que está fazendo, ouve a interrupção disparada e avisa as aplicações que o mouse se moveu. E então a aplicação continua sua rotina de comandos conforme foi desenvolvida. Inclusive, o kernel gerencia a nova localização do mouse, redesenhando-o no monitor. Existem várias categorias de chamadas de sistema. Vou listar elas para vocês agora para termos uma noção da responsabilidade do kernel. Categoria A: controle de processo, responsável por encerrar, abortar, carregar, executar e criar processos. Categoria B: gerenciamento de arquivos, criar, excluir, abrir, fechar, ler, gravar arquivos. Categoria C: gerenciamento de dispositivos, solicitar, liberar, conectar, desconectar, comunicar com os dispositivos do computador. Categoria D: manutenção de informações. Obter ou definir a data ou a hora, dados do sistema, atributos de um processo, arquivo ou dispositivo. Categoria E: comunicação. Criar ou excluir, gerenciar, conectar, desconectar conexões e transferir ou receber dados. Categoria F: proteção. Gerenciar permissões de arquivos, diretórios ou de grupos de usuários. Lembrando que o kernel não obrigatoriamente precisa cuidar de cada uma categoria, pois existem vários tipos de kernels para vários tipos de aplicações. Recapitulando, um núcleo de um sistema operacional é o universo para diversas aplicações inventada pela imaginação da mente humana. Ele rege as leis, políticas, viabiliza as comunicações, dita qual será a sua física através de sua estrutura e seu modelo organizacional, que influenciam em seu desempenho, na sua portabilidade e sua compatibilidade para outros hardwares, inclusive sua própria expansão. Existem kernels mais simples até os mais complexos. Com o passar do tempo, houveram várias modelagens de kernels. Por exemplo, um dos primeiros tipos de kernels criados foi o monolítico. São núcleos cujas aplicações dividem o mesmo espaço de memória com o próprio núcleo. Apesar da performance dos processos serem mais rápidos neste modelo, devido suas aplicações puderem acessar diretamente as rotinas básicas de entrada e saída, por exemplo, sua segurança com programas maliciosos é um fator preocupante pelo mesmo motivo, pois podem facilmente danificar o hardware. A aplicação fica no mesmo cerne do kernel. Isso significa que se por algum motivo uma aplicação quebrar, o kernel travará, fazendo com que o usuário precise reiniciar o sistema. Significa, além do mais,
que se houver adição de novos serviços, é preciso modificar o kernel por inteiro, desencorajando novas atualizações para o sistema e com isso inibindo sua evolução. O MS-DOS é um ótimo exemplo dessa categoria. Com a expansão do Unix e a dificuldade de atualização constante de novos serviços no núcleo monolítico, houve a necessidade de mudar a modelagem da estrutura do sistema operacional e, em 1980, pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon desenvolveram um sistema operacional chamado Mesh, que separou o kernel usando o conceito de micronúcleos, ou seja, microkernels, jogando todos os serviços não essenciais para fora do kernel e aplicações em espaços diferentes do kernel. Isso possibilitou existir um kernel mais seco, menor, portátil e compatível com os diversos tipos de processadores. Porém, o desempenho do microkernel se sobrecarregava conforme o uso das funções do sistema. Foi introduzido então o conceito de módulos, qual cada microkernel específico para cada aplicabilidade é um plugin ao kernel principal, o que facilita para a remoção, adição, desenvolvimento e atualização de cada parte. Esse conceito ficou conhecido como módulos de kernel carregáveis. É comum que os sistemas adotem mais que um tipo de núcleo, pois assim conseguem tratar em diferentes casos e situações problemas de desempenho, segurança e usabilidade. O Linux e o Solaris, por exemplo, têm seu sistema operacional ocupando um único espaço, porém funcionalidades de kernel podem ser adicionadas dinamicamente. Existem também outros tipos de modelos de estrutura de kernels, como o nanokernels e o exokernels. Enfim, núcleo de um sistema operacional é a ponte entre o hardware e o software. É a interface fundamental para que os programas possam ser desenvolvidos e executados através das chamadas de sistemas. Apesar dos diversos modelos de estruturas de kernel existentes, todos eles têm seus prós e contras que devem ser analisados para que se adequem no melhor contexto possível a fim de não perder desempenho, viabilizar a melhoria e o desenvolvimento de novas funcionalidades. Com o tempo, os kernels ficaram mais concisos, complexos, resilientes às falhas, mais seguros e performáticos. Isso se deu pela contribuição de muitas pessoas e organizações de todo o mundo. Meu nome é Guilherme Henrique, agradeço pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Obrigado.